Fala galera do meu canal, tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez nós vamos adentrar no mundo das figuras de linguagem. Você acredita? Pois é, nós vamos entrar nesse universo. Mas para entrar nesse universo, que é um universo do mundo da semântica, ou seja, da compreensão, do entendimento, dos significados das palavras, né? Nós precisamos entender dois conceitos: o conceito de conotação e o conceito de denotação. Você sabe o que é isso? Não conheço nenhum dessas palavras. Não sabe? Se acalma aí que eu já te explico. Primeiro, pessoal, nós temos que entender que esse conceito de conotação e denotação são manifestações da linguagem, certo? É a maneira que nós temos de nos expressar utilizando as palavras em língua portuguesa. E muitas vezes, nem sempre nós vamos usar as palavras em língua portuguesa no seu sentido literal, ou seja, aquele sentido que é dado pelos dicionários. Às vezes nós vamos ter que modificar um pouquinho e dar um novo sentido, colocar as palavras num novo contexto. E isso vai fazer com que elas tenham um novo sentido, uma nova roupagem, vamos dizer assim. Isso é um recurso muito utilizado pelos nossos cantores brasileiros, pelos nossos poetas e até aquela galerinha que gosta de fazer um meme, sabe? Sabe o que é um meme? Não? Se você não sabe, eu vou deixar aqui no iCard para você, ou aqui, ou lá na descrição do vídeo, um vídeo que eu vou gravar em seguida desse, falando sobre meme. E eu vou deixar para você entender, tipo, viralizou, tá na internet, é meme. Ó, mas vamos entender um pouquinho desse sentido de conotação e denotação? Primeiro, as palavras são denotativas quando elas estão no sentido real da palavra, que seriam aquele sentido literal, aquele sentido que é trazido pelo dicionário e que nós, quando temos dúvidas, vamos ao dicionário para recorrer para saber o significado dela e usamos ela de acordo com o seu significado. Agora, quando eu tenho uma palavra que tem um sentido conotativo, é porque essa palavra foi retirada do seu sentido original e ela ganhou um novo sentido, ela ganhou uma nova roupagem. Vamos ver isso em dois exemplos que eu vou colocar lado a lado para você entender. Primeiro, eu tenho a seguinte frase, ó: ele atirou a pedra na janela. Notem vocês o sentido da palavra pedra. Vou repetir. Ele atirou a pedra na janela. Agora, olha a frase de baixo. Everaldo tem um coração de pedra. Everaldo tem um coração de pedra. Notem vocês que na primeira frase a palavra pedra foi utilizada como pedra mesmo, aquela coisa que nós pegamos do chão e podemos tacar em algum lugar, em alguma coisa, ou até dar uma topada e dói pra caramba, não é verdade? E na segunda frase nós temos pedra sendo utilizada numa nova roupagem, um novo significado para dar característica ao coração de alguém. Tá dando para entender? Espero que você tenha entendido, porque agora nós vamos partir e aprender sobre as figuras de linguagem. Não todas, mas algumas delas, tá bom? Então, simbora aprender. Então, nós chegamos aqui para refletir agora sobre as figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? São recursos expressivos que emprestam ao pensamento mais energia e vivacidade, que, por sua vez, conferem à frase mais elegância e graça e permitem ao leitor captar mais efetivamente a mensagem pretendida pelo autor. Então, a ideia é um recurso expressivo, certo? Algo que vai expressar alguma coisa, um sentimento, tudo bem? Aquilo que o autor está pensando, aquilo de que ele
daquilo que ele quer dar mais expressividade, a beleza que ele quer dar ao seu texto. Podemos destacar como principais figuras de linguagem. Aqui não estão todas, nós pegamos as principais, as que mais aparecem. A antítese, prosopopeia, ironia, eufemismo, hipérbole, comparação, metáfora, catacrese, metonímia, gradação, pleonasmo, aliteração e onomatopeia. Existem diversas outras, mas nós pegamos aqui as principais. Primeira que nós vamos ter aí é a antítese. Emprego de termos com sentidos opostos, ou seja, consiste na oposição de duas ideias, lado a lado, em uma frase. Então, eu vou ter numa frase duas palavras que apresentam ideias opostas. Pode ser água, fogo, dia, noite, quente, frio, ou seja, duas palavras que apresentam ideias opostas, ideias diferentes. Um exemplo aí de meme. A vida é assim. Hoje você perde, amanhã você não ganha. Então eu tenho aí a palavra perde e a palavra ganha. Tudo bem? Prefiro ser grosso e sincero do que fofo e falso. Então eu tenho grosso que se opõe, grosso que vai se opor a fofo, né? E sincero que vai se opor a falso. Prosopopeia. O que são as prosopopeias? Atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. É a tentativa de dar a coisas que não são humanas características humanas. Tratá-las como se fossem seres humanos, capazes de sentir e agir como seres humanos. Um exemplo aí, ó. Aparece aí o cérebro, né? E o coração deitado. Tudo bem? E aí o cérebro chega e fala: o que aconteceu agora? A NASA encontrou 7 novos planetas e eu não consigo nem me encontrar. Então aí, na imagem, no jeito das falas, o cérebro e o coração são tratados como seres humanos completos de sentimentos e de ações humanas. Próximo que nós temos aí é a ironia. Consiste na declaração do contrário do que se pensa em geral, com o propósito de fazer zombaria. Então, qual é o foco da ironia, gente? É dizer-se o contrário do que se pensa para ser engraçado, para ser humorista, para ser irônico. Tudo bem? Um exemplo aí, ó. Cenas fortes de Golden Shower. Aí, não tem cena forte nenhuma, né? Está se dizendo o contrário do que realmente se pensa quando se olha essa imagem, né? Está sendo irônico. Eufemismo. Consiste em dizer algo desagradável por meio de palavras que abrandem o impacto causado por essa situação. Eufemismo, a ideia é o seguinte: você quer falar algo muito forte, ou você quer dar uma má notícia e você tenta abrandar para não ferir tanto a outra pessoa. Isso é eufemismo. Um exemplo aí de eufemismo, ó. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, essa expressão, produtora de biografias orais não autorizadas, está amenizando a questão do ser fofoqueiro. Por exemplo, você quer dizer que a pessoa, ao invés de dizer assim, ó, você é um burro, você vai dizer, olha, lhe faltou conhecimento. Tudo bem? Você está abrandando aí o que você vai falar. Você quer dizer que alguém morreu. Ó, partiu dessa para melhor. Na verdade, você quer dizer que a pessoa morreu, mas você abranda aí a notícia. Hipérbole. Aí, ó, a figura
A figura de linguagem preferida dos adolescentes e das mães. Que seria o quê, gente? O exagero. Sabe quando a frase é o exagero, puro exagero? É hipérbole. Aí nós temos aí, ó. Mari, relaxa. Já te falei 1000 vezes. O Alex é meu brother e é o melhor para você. Olha lá, já te falei 1000 vezes. Gente, esse meme aí, ele tem uma duplicidade de figuras de linguagem sendo utilizadas. Mas, professora, a figura de linguagem não é só na parte escrita? Não. Existem imagens que também produzem sensações de figuras de linguagem. Se nós observarmos a figura aí do ursinho de pelúcia, ele está dentro de uma banheira, falando no celular, ou seja, se comportando como se fosse um ser humano. Pela imagem, né? Pela imagem, nós poderíamos deduzir que a imagem apresenta uma personificação, né? Que também é chamada de prosopopeia. Mas, na frase, Mari, relaxa, já te falei 1000 vezes, nós temos aí um exagero, uma hipérbole, tudo bem? Outro exemplo aí, ó, chegando ao Enem, saindo do Enem. Olha o exagero. O Galo perdeu todas as penas. Será que isso é possível? Chegou a esse ponto? Comparação. A comparação é uma das figuras mais fáceis que nós temos. Comparação estabelece um termo de comparação entre dois elementos por meio de uma qualidade comum a ambos. Os dois aparecem no enunciado ligados por conectivo subordinativo. Comumente é o como, certo? Eu digo que algo é como a outra coisa em que eu estabeleço relação. É só o como? Não, pode ser outras palavras, como, tanto quanto, certo? E que deem essa ideia de que eu estou comparando algo com outra coisa. Alguns exemplos aí, ó. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Eu tenho como ali. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiro nas tábuas. Outra coisa sendo comparada. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens que ficam. Então, eu tenho algo sendo comparado a outra coisa através de um conectivo. Tudo bem? Minha carteira é igual a cebola. Toda vez que eu abro, eu choro. Olha lá, agora não foi utilizado como, foi utilizado é igual. Tudo bem? A palavra igual aí entrou no lugar do como. O que não deixa de ser uma comparação, é uma comparação. A vida é como andar de bicicleta. Para se manter equilibrado é preciso estar em movimento. Então, ele compara a vida com a questão do andar de bicicleta. Metáfora. A metáfora também é uma comparação, só que ela não se utiliza de como, ela não tem conectivo. Você simplesmente vai dizer que aquilo é aquilo que você está comparando. Então, vamos lá. Metáfora. Relaciona dois seres por meio de uma qualidade comum atribuída a ambos. Nessa comparação, não se usa conjunção como, ou nenhuma outra conjunção ou palavra que dê a ideia de comparação. Exemplo aí, ó. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Então, ele compara o amor a uma caravana de rosas, só que ele não usa como. Ele simplesmente vai dizer, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Certo? Ele afirma que é. Catacrese. A catacrese já se incorporou no nosso vocabulário em língua portuguesa. E a gente, às vezes, nem percebeu. Porque a catacrese é o seguinte, catacrese dá um novo sentido a uma palavra, fazendo com que ela passe a dar nome a outro ser semelhante. Tudo bem?
Vamos lá ver? Perna, eu tenho a palavra perna e mesa. Tudo bem? E aí, o que eu fiz? Juntei as duas palavras para formar uma nova expressão. Perna da mesa. Aí nós temos pé da cadeira, maçã do rosto, manga da camisa. Ou seja, eu pego outras palavras que teriam outro sentido. Vamos pensar na manga da camisa, por exemplo. Manga é uma fruta, camisa é um objeto. O que eu fiz? Eu juntei os dois para falar de uma parte, né? De uma parte da camisa, para nomear essa parte da camisa. Ou seja, são termos que não tinham um nome específico e ganharam nomes, né? Com a junção de outras palavras que não tinham nada a ver com aquilo. Aí, olha lá. Embarcaram no avião sem medo de serem revistados. Embarcar tem a palavra barco dentro dela, certo? Mas acaba que nós usamos embarcar para ônibus, embarcar para quem vai viajar de barco ou navio, embarcar também para o avião. Então, nós usamos um termo que praticamente seria usada para barco para representar outras coisas. Então, vamos lá ver. Pé de mesa, cabeça de alfinete, tronco eletrônico, pé de cadeira, braço da cadeira, árvore genealógica, pé de cama, braço de mar, maçã do rosto, pé de montanha, cabelo de milho, folha de papel, pé de laranja, barriga da perna, dente de alho. Olha aí quantos exemplos de catacrese nós temos. Agora, quando eu falo em metonímia, eu estou falando em substituição. Eu estou substituindo um termo por outro. E esse outro termo vai estar representando, né, o que seria a sua palavra original. Então, vamos lá. Metonímia consiste em substituir um termo por outro com o qual tem a relação de contiguidade ou casualidade. A metonímia ocorre comumente quando se substitui, primeiro, o nome do autor pela obra. Ao invés de dizer que eu li um livro de Miguel de Cervantes, né? Eu vou dizer simplesmente, ler Miguel de Cervantes é como sonhar acordado. Eu digo simplesmente que eu li o autor. Mas, na verdade, nós não lemos o autor. Nós lemos o livro do autor. Tudo bem? O substantivo concreto pelo abstrato. Qual é a ideia de concreto e abstrato? Gente, a gente normalmente escuta muito que concreto é tudo aquilo que eu toco, abstrato é tudo aquilo que eu não toco. No caso do substantivo, esse conceito é um pouco perigoso. Tudo bem? Por que é um pouco perigoso, gente? Por que é um pouco perigoso? Porque no caso, por exemplo, de Deus. Deus é um substantivo concreto. Tudo bem? Mas você não consegue tocar em Deus. Então, o correto seria dizer o seguinte, que concreto é tudo aquilo que não precisa do ser humano para existir. Mesa vai continuar sendo mesa, cadeira vai continuar sendo cadeira, vassoura, chão, esses objetos vão continuar existindo, você pensando neles ou não. E abstrato necessita do seu pensamento, precisa do pensamento humano para existir. Seria o amor para ser amor, precisa que alguém sinta amor, felicidade, tristeza, alegria, são todos exemplos de substantivos abstratos. Então, aí está falando que há uma troca, né? O substantivo concreto pelo abstrato. A fé move montanhas. Na verdade, é a fé, né? A fé é abstrato que move montanhas? Não. A questão não é, a questão aí nem é mover montanhas. A questão é aí você acreditar e as coisas acontecerem, certo? Então, aí é uma troca do concreto para o abstrato. O lugar pelos seus habitantes ou produtos.
Na hora mais difícil de Santa Catarina, o Brasil inteiro se uniu. Então, aí a gente vai colocar o lugar, né, para representar os habitantes. Porque, na verdade, quando eu falo na hora mais difícil de Santa Catarina, não estou falando do território de Santa Catarina, estou falando das pessoas que moram em Santa Catarina. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando das pessoas que moram no Brasil. Mas essas palavras estão representando os habitantes desses locais. Aí um exemplo clássico. Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Aí eu tenho uma parte do corpo das vacas, né, representando o corpo inteiro. Gradação. O que seria uma gradação? Eu poderia chamar a gradação de uma progressão. Algo que acontece tanto de forma crescente, do menor para o maior, como de forma decrescente, do maior para o menor. Olha um exemplo aí, gente. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Olha como segue uma ordem. Outros exemplos, ó. Mais 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão. Uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Olha aí como é que está na ordem. 10, 100, 1000, bilhão. Embaixo, o trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Olha aí como é que a ideia, né, segue uma ordem progressiva. Ou seja, é algo que começa pequeno e que vai crescendo. Vai do primeiro até o último. Olha lá. Ou o contrário, né? Ela berrou, gritou, falou, sussurrou, murmurou. Já não havia mais nada que pudesse fazer. Olha como é que a coisa começa grande, né? Dessa vez. E vai diminuindo. Ela berrou. Aí diminuiu um pouquinho, ela gritou. Diminuiu mais um pouquinho, falou. Diminuiu mais um pouco, sussurrou. Diminuiu mais, murmurou. E já não havia mais nada que pudesse fazer. Pleonasmo. Ô, gente, se a gente não tomar cuidado, a gente faz pleonasmo o tempo todo. Mas aí, a gente tem que tomar cuidado, porque o pleonasmo, ele pode ser uma figura de linguagem ou ele pode ser um erro de linguagem, né? Um vício de linguagem. Existem momentos que ele vai ser uma expressão de linguagem, vai ser uma figura de linguagem, e outros momentos ele vai ser o erro. Quando que ele é um erro? Ó, sair para fora, descer para baixo, subir para cima, hemorragia de sangue, entendeu? Então, nesses casos são erros bruscos de linguagem, certo? Agora, existem em situações que o pleonasmo ele vai ser colocado como algo expressivo, algo para dar ênfase. Tudo bem? Gelo gelado 24 horas. Aliteração e assonância. A aliteração e a assonância são repetições ou de consoantes ou de vogais. A aliteração vai ser a repetição de consoantes e a assonância vai ser repetição de vogais, tá bom? Então, lá, um exemplo, ó. Na messe que enlouquece, estremece, a quermesse. Olha aí o me sendo repetido. O sol celestial girassol, esmorece e as cantilenas de serenos sons amenos fogem, fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. Essa última linha aí, ó. Olha quantas vezes o FL é repetido. O F é repetido, né? Fluidas, fluindo, a fina flor dos fenos. Então, no caso aí, seria uma aliteração. Outros exemplos, ó. O rato, o eu, a roupa do rei de Roma. Olha quantas vezes o R é repetido. Aí o meme aí do lado. A aliteração
o peito do pé do pai do Júlio é preto. Então, igual a história do peito do pé de Pedro é preto, né? É um exemplo aí de aliteração. Aí um exemplo de assonância. Sou Ana da cama, da cana, fulana, bacana, sou Ana de Amsterdã. Aí o exemplo de assonância, repetição da letra A. Onomatopeia. O que seria onomatopeia? Ocorre quando uma palavra ou um conjunto de palavras imitam um ruído ou um som. A ideia é se escrever os sons, representar os sons por palavras. E aí nós temos o bu, né? Essa figura de linguagem ela é muito encontrada. Existem músicas que tem, né? É muito encontrada também em histórias em quadrinhos, né? Desenhos animados também, onde aparecem aquelas palavras que estão representando um som. Ja,